Sou Eliana Oliveira, psicóloga clínica e domiciliar, especializada em saúde mental e atenção psicossocial e especializada em psicogerontologia. Hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre a subjetividade e o sofrimento psíquico do idoso durante a pandemia. Para falar um pouco de idoso, eu vou falar, iniciando essa fala, com as pesquisas registradas do IBGE em 2017, onde diz que a população de idosos no Brasil é de mais de 30 milhões. E desses mais de 30 milhões, 56% são homens e 44% são mulheres. Agora, segundo a Fundação Getúlio Vargas, em pesquisa realizada e divulgada em abril de 2020, eles dizem que os idosos com 65 anos a mais, acima de 65 anos, no Brasil, eles têm a população total de 10,53%. E os avós, os idosos que são avós, é uma população total de 91%. Desses idosos, que são sogros e sogras, é um total de 69%. Desses idosos que são pais e mães, é um total de 61%. Quanto à aposentadoria, a Fundação Getúlio Vargas divulgou que o INSS tem um total de 59,64% de idosos que são aposentados pelo INSS. Agora, 40% desses idosos, eles também recebem aposentadoria, mas também não é pelo INSS, mas pelo PPC, que é o benefício de prestação continuada, também do governo federal. Agora, no Bolsa Família, os idosos têm um total de 0,89% que recebem Bolsa Família. Agora, do total de idosos, desses mais de 30 milhões de idosos, só 13% tem casa própria, com terreno próprio. E 12% tem TV em casa. E 22% não tem internet. Então, 22% da população idosa no Brasil não tem internet, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Mas falar de idoso, falar de envelhecimento, é um processo natural, né? Porque o envelhecimento é um processo natural. E ele não é percebido da mesma forma por todo mundo. Cada um vive a sua particularidade. Por quê? Os fatores internos e os fatores externos, eles são influenciadores para o envelhecimento. Então, o ato de envelhecer ele é individual e vai depender muito dos fatores internos e externos, né, onde o ser humano vive. Por quê? Vivemos numa esfera coletiva, não é isso? E sofremos influências da sociedade. Por isso que o envelhecimento ele é um fator individual, é particular. Cada um vai passar por um processo diferente.
Agora, a perda da funcionalidade e do status social pode ser muito dolorosa para o idoso. Falando, né, de subjetividade, se eu digo que nós envelhecemos, que os fatores de envelhecimento, que o envelhecimento é um processo natural, que são influenciados por fatores internos, né, que está dentro de nós, e externos, eu posso dizer que esse mundo interno, que é composto por emoções, por pensamento e por sentimento, esse mundo interno é a subjetividade, é a nossa subjetividade. É o espaço íntimo do indivíduo, de cada um de nós, a nossa subjetividade. Isso é nossa subjetividade. Ou seja, né, nós processamos nas opiniões, falamos daquilo que está dentro de nós e nos relacionamos com o mundo externo, com o social. Então, aquilo que está dentro de mim, aquilo que está dentro de você, que é subjetivo a você, é aquilo que é dito, a sua opinião, é o seu mundo interno. São as suas emoções, são os seus sentimentos, são os seus pensamentos. Então, estados depressivos e acontecimentos estressantes, eles vão acontecer ao longo da vida. E são essas perdas significativas que são a morte de um cônjuge, de um filho, de um amigo, o adoecimento, a perda da vitalidade do corpo. Então, são essas perdas significativas que o idoso passa nesse processo de envelhecimento. Todos nós passamos por esse processo de envelhecimento. Além dessas perdas significativas, tem também o desamparo, a solidão, a rejeição, a desesperança, a impotência. Tudo isso influencia os estados depressivos, né? E podemos dizer que a aposentadoria também é um fator estressante. Quando essa aposentadoria, ela tira o idoso da sua função social, né? Ele é isolado socialmente. Ele está privado de tudo no seu próprio espaço, na sua própria casa. Aí você pode perguntar, e Aliana, existe isso? Existe. Quando você começa a atender idoso, você percebe que existe muito isso. Idosos que se aposentam pensam que vão viver a aposentadoria como eles idealizaram, como eles planejaram, e no fim eles são levados, né, para seu lar e eles são privados de muita coisa, de tudo que ele sonhou, de tudo que ele idealizou. Eles são privados dentro da sua casa, eles são recolhidos, isolados socialmente. Aí você pode dizer, e não foi isso que aconteceu na pandemia? Né? Exatamente. Com a diferença, né? A pandemia trouxe, né, esse vírus, o Covid-19, trouxe a pandemia
isolou muitos idosos foram isolados. Eles foram rejeitados, porque logo no início, quando vocês se lembram, quando começou a pandemia, as pessoas diziam que a culpa era dos idosos, né? Que os idosos, eles tinham que estar isolados dentro de casa, porque eles eram o fator de risco para a Covid. E hoje a gente não vê mais isso, né? Sabemos que a Covid, o vírus, ele se espalhou para toda a classe social e toda a faixa etária. Mas a rejeição, olha que nós falamos de acontecimentos estressantes, como perda significativa durante a pandemia, que está fazendo um ano. Então, os idosos, todos passaram por acontecimentos, né? Estado depressivo, acontecimentos estressantes. E os idosos também, muito mais. Os idosos, muitos deles, os que não morreram, infelizmente, por conta do vírus, eles passaram por perdas significativas, muito significativas, e sofrem até hoje por causa dessas perdas. Quando morreram suas esposas, morreram marido, morreram filho, nora, né? Irmãs, são perdas, amigos, né? Muitos ficaram doentes, se isolaram socialmente. E tudo isso foi trazendo, sabe, um desespero, uma sensação de desamparo. Eles ficaram desamparados, solitários, rejeitados, sem esperanças, impotentes. Então, esses idosos, eles passaram também por tudo isso e passam. E é muito difícil lidar com emoções, sentimentos e pensamentos do outro quando nós não temos empatia. Não é? Precisamos ter empatia para o que o outro está sentindo, o que o outro está vivendo. A pandemia trouxe essa dúvida constante nas pessoas sobre a empatia. A ponto de que chegar e pensar, será que eu sou empática? É que eu estou sendo empática com o outro? Né? Isso é uma pergunta que você deve responder. Mas voltando ao assunto, os mecanismos de defesa, vou falar um pouco sobre o mecanismo de defesa que esses idosos eles utilizam. Porque eu vejo isso na clínica, dessa utilização dos mecanismos de defesa por conta dos idosos. Olha, se eles estão passando por um estresse, né? E a base desses mecanismos de defesa são as angústias. Eles estão angustiados. Então, quanto mais angustiado, mais forte será o mecanismo de defesa. Um dos mecanismos de defesa utilizados constantemente, que nós
como profissionais, vivenciamos, é a negação. Não precisa ser profissional de psicologia, né, para também perceber quando o outro ele está negando a doença, negando os seus sentimentos. Basta ser sensível, ser empático, para perceber essa negação do outro. Então, se ele está doente, ele vai negar que está doente. Você sabe que ele está doente, mas ele nega que ele está doente. Se ele está passando por um processo de separação, ele nega o processo de separação. Você sabe que ele está passando por um processo de separação. Você sabe que ele está passando por um processo de situação financeira difícil, mas ele nega. Então, eles sofrem sozinhos. Muitos idosos sofrem sozinhos. Você pode dizer, é orgulho, mas muitas vezes não é orgulho. É um mecanismo de defesa que eles criaram para fugir daquele problema. Eles também procuram fugir como usando válvula de escape. Como válvula de escape? Eles procuram se refugiar no trabalho, nos afazeres domésticos. Então, muitas vezes, eles estão ali, não podem trabalhar, não podem fazer, mas vão, porque aquilo ali é uma válvula de escape para eles. Eles criam, né, essa ilusão de que mantendo aquilo ali, aquele trabalho, sua vida está sob controle. Esse é o mecanismo de defesa. Também tem a projeção, que esse é muito cuidadoso. Quando ele começa a projetar, ele não consegue lidar com seus sentimentos e ele começa a projetar a culpa na pessoa mais próxima. E a pessoa mais próxima é o cuidador, é o familiar, o cuidador familiar, é um filho, é a irmã, é um amigo, é o profissional cuidador. Então ele começa a projetar a culpa dele, né? A culpa nos outros. E depois ele vem para o isolamento. Né? Ele se isola, se separa da situação incômoda que ele está passando. E ele se refugia naquilo, como se a ideia da doença não representa nada para ele. Ele se isolou e está lá esperando a morte. E ele fala da morte como se fosse uma coisa distante, como se não fosse acontecer, como se fosse um filme, uma história, conto de alguém, menos dele. Ele não fala dele, fala do outro, ele se isola em seu sofrimento. E chegando aí é onde está o ponto X para o isolamento, desse isolamento, o adoecimento psíquico. Ele começa a adoecer mentalmente. E por último, ele se entrega. Ele, nessa atitude de entrega, ele se sente, né, vulnerável demais, fragilizado, desenvolve depressão e muitas vezes até pensamento suicida.
Eles deixam de se alimentar, eles se entregam, realmente se isolam, se entregam, e eles começam a não querer se alimentar, não tomar medicação, entra em episódios depressivos. E aí é quando realmente eles estão doentes psicicamente. O importante é que nessa fase o idoso ele possa contar com uma rede de apoio. Infelizmente, isso não acontece na pandemia. Por que não acontece? Porque nós fomos obrigados a nos isolar. Então, aquele idoso que era isolado, ele se isolou muito mais por conta do risco de pegar o vírus. Nós e o familiar, o profissional também tiveram que se isolar. Então, a rede de apoio foi quebrada. Quem é a rede de apoio do idoso? É a família. E esse idoso ele passa, na pandemia, a não ter essa rede de apoio, que é a principal da família. Muitos deixaram de ter, deixaram de ver seus familiares, netos, irmãos, parentes, amigos. Eu falei nos dados atrás, né? Os dados na frente, eu falei que só 22% dos brasileiros idosos têm internet, né? E é muito fácil dizer, não, mas ele tem telefone, se comunicar, tem internet para eles se comunicarem, mas não é a realidade. E a realidade para eles foram ficar isolados. Então, aqueles que eram doentes fisicamente, eles adoeceram muito mais. E houve também uma queda muito significativa dentro dessa rede de apoio, além da família, teve a queda dos profissionais de saúde que lidavam com esse idoso, a começar pelos agentes de saúde, né? O médico da família, o enfermeiro, que eles, de certa forma, recebiam visita dessas pessoas e não recebem mais. Então, aí é onde está a preocupação que nós, como sociedade, e nós, como profissionais de saúde mental, temos que estar preocupados. Porque a pandemia realmente trouxe essa separação, essa quebra na rede de apoio para o idoso. Hoje, aos poucos, que foram se chegando, mas com muito cuidado, agora já temos a vacina, alguns se vacinando, já está contando os nossos primeiros passos. Mas precisamos estar confiantes de que esse processo de acolhimento do profissional de saúde mental, ele seja importante para os idosos nesse momento, né? E sempre ele é importante. Agora, muito mais. É muito fácil para... se é difícil, não é fácil. É difícil para um jovem ter que se manter isolado em casa por conta do vírus. Imagina o idoso, né, que já vivia isolado, já vivia restrito, e agora muito mais.
Então, falar desse trabalho terapêutico com o idoso, ele é muito importante. Falar que esse processo terapêutico com o idoso é importante durante a pandemia. Muitos não têm internet, muitos encontram dificuldade, muitos não se adaptaram, saíram do consultório, da consulta presencial e não conseguiram vivenciar, interagir com a internet. E nem todos têm internet. E nem todos sabem usar a internet. Então, é importante que possamos escutar o idoso, paciente idoso, e acreditar no seu sofrimento. Colocá-los numa relação horizontal conosco, profissional de saúde mental, e estar com ele nessa relação compartilhada de respeito e autonomia do paciente. Isso é importante. Então, cabe a nós não reduzirmos o paciente ao sofrimento doentio dele, mas temos que enxergar o que há de potencial nele, não é? Trabalhar os pontos positivos, a fim de que possamos chegar a um consenso com a família sobre o plano de tratamento a ser adotado. Nós precisamos interferir aos poucos nesse acolhimento com o idoso. Falar de idoso e pandemia e adoecimento psíquico durante a pandemia. Os idosos foram muito mais afetados. Muitos morreram. E os que estão vivos ainda estão nesse processo de isolamento social, continuam nesse processo de isolamento social por conta do risco. E é necessário que a rede de apoio que foi quebrada, que é a família, eles possam entender, que a família possa entender que esses idosos, eles precisam de apoio terapêutico, que precisa de apoio familiar, de ajuda, que mesmo isolados, eles sabem que pode contar com uma rede. E a rede de apoio desse idoso, nesse momento, é a família. Em primeiro lugar, é a família. Obrigada a todos e boa noite.